Nós estamos com a profecia do Beato, nós estamos com as profecias do Beato Francisco Palau, desse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo. Gente, nós estamos na metade do livro quase, ainda falta um tanto para chegar um pouquinho, para chegar na metade. É estarrecedor, não é? O que a gente está estudando todo dia, você vai ver o que você vai ver hoje. Eu vejo todas as forças inimigas divididas em 3 grandes corpos do exército. Cada um deles dispõe de milhões de combatentes. Um deles está alojado nos corpos humanos. Então, olha, aqui está falando dos diabos. Então as pessoas não acreditam que os diabos existem e não os conhecem. E seu agir está coberto no braço da lei e da autoridade. Ele terminou ontem assim, agora hoje. Eu vejo todas as forças inimigas divididas em 3 grandes corpos de exército. Cada um deles dispõe de milhões de combatentes. Um deles está alojado nos corpos humanos. O que foi que Nossa Senhora de La Salete falou? Que simplesmente ia ter um monte de gente que ia oferecer os seus corpos para os demônios entrarem, fazerem e acontecerem, não foi? Nós já vimos aí na profecia de Nossa Senhora de La Salete. Está aqui, ó. Um deles está alojado nos corpos humanos. Outro corpo de exército ocupa as altas regiões da política. Então, nós estamos vendo aí que os demônios são divididos em 3 exércitos. Uma parte está alojada, um deles está alojado nos corpos humanos, outra parte, outro corpo do exército, ocupando altas regiões da política. Destronados todos os reis católicos, seus tronos estão ocupados por homens possuídos pelo diabo. É muito claro. Sem rodeio, é o que é e pronto. São as visões que o Senhor está mostrando para ele, as revelações que o Nosso Senhor está mostrando e Nossa Senhora também para justamente o nosso beato aqui. Então você veja a situação. Você vê que antigamente o mundo estava na mão dos reis e a grande maioria dos reis era tudo católico. Depois então, com esse papinho de democracia, o povo no poder e nós queremos escolher quem a gente quer colocar e tal, simplesmente virou isso que nós estamos vendo aí, a ponto da sujeita dizer, há alguns poucos anos atrás, que eles iriam voltar ao poder, nem que para isso tivessem que fazer acordo com o diabo. Palavras textuais na Argentina de uma certa política, certo? Alguns anos atrás aí, Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é brincadeira, isso não é eufemismo, não é uma forma de falar, é que é isso mesmo. Tá aqui, ó. Destronados todos os reis católicos, seus tronos estão ocupados por homens possuídos pelo diabo. Só isso explica o que eles estão fazendo. Contra a civilização ocidental, contra o que é a civilização católica, cristã. Porque, na verdade, a nossa sociedade ocidental ela foi construída pela Igreja Católica. Tem até um livro de um historiador lá dos Estados Unidos chamado Igreja Católica Construtora da Civilização Ocidental. É exatamente isso. Enquanto a moral cristã reinava aí nos corações, nos lares e etc., até uma parte de política pelo menos, o mundo era muito diferente. Agora você vê o que está acontecendo, né? A partir da hora que, assim, como diria o São João Evangelista, ele diz que tem um anticristo, mas tem os anticristos antes do anticristo, ou seja, eu chamo de anticristinhos, né? São os aprendizes de anticristo aí, discípulos do anticristo do demônio, que estão aí na política mundial. Você está achando que eu estou falando do Brasil? É mundial, isso aí é mundial, tá certo? Vai prestando atenção, segura aí. Há outro exército que é o que dirige os 2 primeiros. Seu quartel-general está montado numa sociedade de homens que se intitulam espíritas, ou com o nome de magos e maléficos. A gente viu aí um enxame, né, década de 80, 90 para cá, um enxame de magos aí e tudo mais, né? Tá certo? As coisas, olha, gente, tudo que está acontecendo na sociedade é para acabar com a igreja. Não se iluda. É para acabar com Cristo no coração das pessoas, não se iluda. O diabo está lutando contra Cristo, mas ele não pode nada contra Deus. E como ele não pode nada contra Deus, ele ataca a sociedade, ele ataca homens e mulheres que eram para ser de Deus e que paulatinamente vão não sendo. E essa gente tem técnica na mídia para falar para você das coisas erradas de uma forma certa, de uma forma que parece certa. Eu já comentei aqui, aquele Você Decide, aquilo foi um baita no laboratório. Aquilo lá junto com as novelas, são um baita no laboratório de opinião pública, que eles foram aprendendo a manipular mais os jornais,
foram aprendendo a manipular nas últimas décadas a opinião pública, de forma que as pessoas pensem o que eles querem que pensem. Nem sempre dá certo, e não deu 100% certo como eles queriam, mas o estrago está aí, você está vendo. Os demônios dirigem esses clubes maçônicos. Ah, não. Os demônios dirigem desses clubes maçônicos todas as suas forças engajadas na batalha contra Cristo e sua igreja. Então agora nós já fomos para a maçonaria, nós estávamos no espiritismo aqui, magos, maléficos, políticos, pessoas, e já chegamos na maçonaria. Então é assim, gente, nós temos aí casos de pessoas que entraram aí na maçonaria achando que era bonito, uma filosofia de vida, achando que era muito vantajoso, porque conhecia outros maçons com grana, que abriam portas, etc. E teve gente que já lançou o livro, aí um deles, um escritor na Inglaterra, que simplesmente quando ele chegou num grau mais alto, ele percebeu o quê? Que era ritual satânico. Aí ele caiu fora, aí ele falou, não, mas não é isso que eu pensei, não era o grande arquiteto do universo, como assim? E de repente as pessoas estão achando que ela é o Senhor, né? Se falar com alguém que está na maçonaria e nos níveis mais baixos, não sabe disso. E aí, como muitos não sabem, acontece o quê? Porque é escondido, né? E acontece o quê? O indivíduo chega lá e ele se barbarizou. Aí ele caiu fora. E ele tinha dinheiro, tinha empregos, tinha um monte de benefício, perdeu tudo, tiraram tudo dele. Porque tudo foi dado pela maçonaria, então a maçonaria tirou tudo dele. E ele vivia perseguido, esconde para cá, esconde para lá, lança livro, dá entrevista, denuncia, esconde de novo, justamente porque ele falou, olha, o que eu quero agora é só terminar de pagar minha aposentadoria para eu poder aposentar, porque eu já vi que eu perdi tudo lá na Inglaterra. Então eu estou lançando livro aí para pagar a minha aposentadoria, só isso que eu quero. Tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o demônio cobra caro, o demônio dá, mas depois ele toma em dobro, toma tudo e mais alguma coisa. Essa é a questão. Nos antros tenebrosos das lojas maçônicas, os franco-maçons constituem com os demônios uma família e uma sociedade, comunicando-se com eles sob 1000 formas e meios. O diabo rei está com o grande oriente à testa da franco-maçonaria, como Cristo está com o Papa Pio IX à frente de toda a igreja. Pio IX é a cabeça visível da igreja e Cristo é a cabeça invisível. Incrível como o Papa Pio IX até hoje é perseguido. Como o demônio odeia, olha, é um Papa que vale a pena a gente estudar. Porque o ódio do inferno contra ele é uma coisa impressionante. Ele combateu a maçonaria, ele combateu o comunismo, ele combateu o paganismo. Quase foi preso. Os comunistas tentaram pegá-lo, foi assim que ele fugiu. Para não ser preso, ele fugiu de Roma, mas mandou expor justamente o véu de Santa Verônica, convocar os católicos romanos para rezar. Justamente fazer uma vigília de 3 dias, terminava no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro que é Epifania do Senhor, né? É os Reis Magos, festa dos Reis Magos. Daí vem justamente disso a Sagrada Face de Tours. É exatamente aí que simplesmente o véu de Santa Verônica no dia 6 brilha por 3 horas, a face do Senhor fica em 3D, e não existia máquina fotográfica, claro, na época, celular nem nada disso, e simplesmente chamaram artistas para desenhar. Os desenhos são muito parecidos, tem a diferença de um artista para o outro, é claro, mas se você comparar a Sagrada Face de Tours com essa outra Sagrada Face que está na tua relíquia aí, é muito parecido. Alguma diferencinha, mas você também queria o quê? Que o artista sentasse lá, não sabe quanto tempo vai demorar para a aparição vai continuar. Eu falei, Senhor, dá uma olhadinha assim, por favor, que eu quero desenhar do lado agora. É sentar e fazer o esboço o mais rápido possível antes que acabe a aparição. E aí, então, essas imagens, essa é a imagem verdadeira que está lá no véu de Santa Verônica, que por sinal está meio apagado, mas brilhou de uma tal forma, ficou em 3D que eles conseguiram desenhar. Então você vê a maravilha. E daí começou fortificou, né? Fortaleceu mais ainda a devoção à Sagrada Face. Mas o motivo pelo qual o diabo odeia a Sagrada Face. Ele odeia a devoção à Sagrada Face. É uma devoção poderosíssima. Muito poderosa. Então, vira e mexe, ele ataca a devoção à Sagrada Face, ao Sagrado Coração, né? Aí o pessoal do apostolado de oração vira apostolado, associação, sei lá o que, de oração pelo Papa, não é mais apostolado de oração do Sagrado Coração, né? Então, é isso, é o ódio justamente para acabar com tudo. E estão acabando mesmo, Por isso o Papa João Paulo, ou melhor, por isso o Papa Bento XVI disse, profetizou em 1969, que a igreja política vai falir e quem vai ficar com fé vai ser nas casas.
É o que já está acontecendo, eles estão falindo, inclusive. Tá certo? Sem o Senhor lá, o que eles queriam? O grande Oriente é a cabeça visível do império do mal, e o diabo, o rei, é sua cabeça invisível. Não há, olha, você vê? Então é assim, presta atenção. Jesus é a cabeça invisível da igreja. Quem é a cabeça visível? Os papas verdadeiros. Aqui Pio IX. Para nós, aqui no nosso tempo, o Papa Bento XVI. Agora é São Bento XVI. Professor, o senhor está voando um pouco, professor. O senhor é um cara legal, o senhor gosta de ouvir o senhor falar, mas o Bento XVI morreu, professor. Já tem quase 2 anos. O senhor continua falando aí, então. Mas acontece que é o seguinte. Papa Bento XVI, melhor chamar de São Bento XVI, porque ele foi mártir. São Bento XVI está no céu, continua sendo o Papa reinante. Isso é único na nossa história. É assim quis Jesus, eles que façam novas todas as coisas. No mundo nós não temos Papa reinante. A sede não está vacante, ela foi levada para o céu. Você acha mesmo que Deus ia deixar a sede de Pedro, justamente o munus apostólico, para o anticristo chegar lá e garfar e enfiar suas unhas demoníacas e diabólicas? Você acha? Claro que não. Então isso foi embora junto com o Papa Bento XVI, não porque ele quis, seja assim muito poderoso, porque Deus quis. Aí sim o Todo-Poderoso. Né? E a sede está retida no céu. Por isso, primeiro que falar para você que você é sede vacante, você fala, você é ignorante, você não entende nada. Oh, que coisa feia você falar do que você não entende, seria melhor você estudar mais. Certo? Porque não sabe o que está falando. Nós não somos sede vacante. Se fosse, eu falava, gente. Não tinha problema nenhum. Falando assim, bom, nós somos os novos sede vacantes, e o sede vacante agora. Falaria. Mas acontece que não é o caso. Não tem sede vacante, a sede está no céu. E volta de lá, justamente com São Pedro e São Paulo, depois dos 3 dias de escuridão, só depois dos verdadeiros, né? Porque são capazes de fazer falso aí também. Só depois, então, da grande tribulação, o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição a quem não tem a marca da besta, 3 dias de escuridão. Aí volta São Pedro e São Paulo, vem São Pedro e São Paulo do céu e constitui o último Papa válido, Pedro dos Romanos, Bento XVI é o penúltimo. E tem tanto padre, entre aspas, aí, minto na internet, que estão mentindo para as pessoas que essa profecia não é verdadeira, que dá até na vista, né? Combate demais, né? Como combatem, não é? Devia pelo menos mentir um pouquinho menos e falar assim, esse é o Francisco Bergoglio, KS, tá vendo? Vocês não querem aceitar, é o último Papa, aceitem. Mas é aquela coisa, né? Eles acham que vão pregar para o povo que não vai acabar para a turma continuar se perdendo, porque se as pessoas soubessem, se o mundo tivesse noção que o mundo está acabando, simplesmente um monte de gente se converteria. Mas não vai acontecer isso, porque Jesus profetizou, gente, vai ser que nem nos tempos de Noé. O Senhor que profetizou isso, é o que está acontecendo. As profecias são todas acontecendo no nosso tempo. Ó, profecias do fim do mundo. Por isso que eu falo, compre o livro lá na loja Sagrada Face, fora de série esse livro. Vamos terminar? Não há soberano na terra que não esteja iniciado nos segredos da franco-maçonaria. Tá bom? Não há soberano na terra que não esteja iniciado nos segredos da maçonaria. Ou você acha que essa turma do Illuminati também não é tudo maçom? Você acha que a nova ordem mundial não é maçônica? Você acha que não? Então, meus irmãos, a gente podia se aprofundar mais na questão maçônica aqui, tá? Daria mais meia hora, pelo menos, resumida aqui de conversa, mas vamos ficar por aqui. Porque hoje em dia, esse aqui é o Beato Francisco Palau falando isso lá atrás, né? Falando isso lá atrás, no século XIX, mas no século XXI... a gente sabe que estão mais que isso, todos mancomunados com o filho do diabo, o anticristo. As forças mundiais estão aí. E não fazem o que querem porque o anticristo não deixou ainda. Porque se deixar, a hora que ele falar é agora, ação, começa a Terceira Guerra Mundial. Assim, a escalada de tensão está só aumentando dia após dia no Brasil e no mundo. No Brasil, essa história de reviverem aí o tio Bolso, né? Reviverem aí o tio Bolso, contando uma outra história do que aconteceu lá na época da eleição. Para quem aí gosta desse tipo de história, vai começar a achar que o cara foi um herói, que ele foi traído e tudo mais. Estão fazendo a cama para ele. Quando você começa a ver site de esquerda, jornal de esquerda, falando do indivíduo, mas você não era para estar criticando? Como assim? Você está defendendo, você está levantando a bola do indivíduo. Aquilo que eles estão falando para bolsonarista eu sabia, viu, herói, é batata. Isso é para fomentar a divisão no Brasil, para ter guerra civil. Como é que vai ter guerra civil do jeito que está agora? Não vai. Então eles têm que fomentar a divisão aqui para ter guerra civil.
E lá na Europa, você sabe também, está à beira de uma terceira guerra mundial, está lá, e também no Oriente Médio. E sem contar a questão dos imigrantes que estão aí, tem a turma que, como eu disse, é refugiado mesmo, mas tem os infiltrados, isso sempre tem, né? Tá? Então, gente, é assim, lembra quando mataram aquele rapaz lá nos Estados Unidos, que começou aquele movimento todo lá, Jorge Soros, e não sei o que mais, quebrando um monte de coisa, tacando fogo em tudo, basta uma desculpa. Basta um incidente qualquer, os poderosos desse mundo pagam a sua milícia, a sua militância e pronto, explode o mundo. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Infelizmente eu tenho razão, e vocês vão ver o que eu estou falando para vocês, que o Senhor já mostrou para nós. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Meus irmãos e minhas irmãs, esse pode ser o nosso último Natal. Pode ser que daqui a um ano não tenha mais aqui canal internet da paróquia. Nós podemos ser cortados sumariamente, tirados do canal do ar de uma hora para outra. Assim como fizeram lá de roubar o nosso canal, nossa página no Face Lixo, no Facebook. De uma hora para outra, simplesmente pode sumir o canal. E, aliás, de uma hora para outra, as coisas vão ser muito rápidas. Nós temos profecias que falam isso. Vai ser de uma hora para outra, vai ser uma virada. Não vai ser assim, irmão, 6 meses depois, já é desesperado, guerra, não é mesmo? Não, vai ser de uma hora para outra. Quando você vê o negócio está ali, tenso, mas explodiu. Certo? Então, conclusão da história, vai ficar muito péssimo na grande tribulação. Só não vai ser pior. O pior é para quem não tiver a marca da besta na grande perseguição. Mas vai ficar muito péssimo para o mundo inteiro. Esse aqui pode ser o último Natal nosso. Vamos comemorar muito bem o nosso Natal esse ano, nosso advento que começa agora no domingo, né? O primeiro domingo do advento, ano novo. Vamos comemorar muito bem esse Natal. Vamos comemorar nossa quaresma, se ainda der tempo da gente estar junto. Nós podemos estar no final e a gente não sabe. Tá certo? Mas tem aí especialistas, 2 turmas de especialistas aí, né? Eles têm, assim, são judeus, eles têm estudo aí, justamente da Bíblia, não sei se são convertidos à igreja ou não, mas estudando a Bíblia, deve ser, né? Estudando a Bíblia, eles por caminhos diferentes, eles, assim, colocam em 2028. A volta de Jesus em 2028. Portanto, daqui para lá, tem o quê? 3 anos e meio? Um pouquinho mais? Acho que é outubro que eles falam, né? Se eu não estou enganado, é outubro de 2028. São 3 anos e meio de anticristo aí. E o Senhor está atrasando essa gente? Bom, meus irmãos, então vamos comemorar bem o Natal, porque nós não sabemos quantos natais nós vamos ter ainda e se esse não é o último Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O último Natal de nós juntos, porque você vai continuar na sua igreja doméstica e com certeza comemorando o Natal, todas as datas, você tem o missal, você tem a liturgia das horas, não tem? Não tem? Não tem? Então você faz o favor de entrar na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, enquanto você pode adquirir esse material maravilhoso que está lá, que é para a sua igreja doméstica. Depois, não tem internet, tem mais nada, e eu ficava tranquila no sofá, ouvindo o professor Emílio falar, era tão bom. Mas agora não tem mais professor Emílio falar. E eu também não tenho um livro, eu não escutei quando ele falou, eu achei que ele só queria vender livro. Aí é tarde. Então, prepare a sua igreja doméstica para a guerra. Em guerra espiritual nós já estamos. Eu estou falando da terceira guerra mundial dos poderosos contra a sociedade cristã. Certo?